Bem, é com muita gratidão que eu volto aqui a conversar com você sobre a atual conjuntura nacional, que não está nada fácil. Não está nada fácil. Vou tratar de um assunto gravíssimo que está pondo em dúvida uma decisão da mais alta Corte de Justiça do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Se você gostar do comentário, dá um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e dá um like. Agora, de qualquer forma, sendo ou não inscrito, tendo gostado ou não, comente. Eu gosto de ler comentário, respondo, viu? É um prazer que você acompanhe, visualize, veja tudo e comente. Pois é, a colega Rosiane Kennedy, do Estadão, publicou no Jornalão uma entrevista bastante importante que deve ser lida com muita atenção. Entrevista com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Bom, eu tenho a maior tranquilidade para comentar, para elogiar o Marco Aurélio Mello, até porque talvez o ato público mais importante da minha carreira jornalista foi um entreveiro que eu tive com ele na gravação de uma Roda Viva na TV Cultura há 7 anos, quando ele me perguntou se eu acreditava na nossa Suprema Corte. Eu disse simplesmente não. Ele não gostou nada disso, é claro, mas muita gente, até hoje, passa e-mail mostrando a gravação com essa pergunta e essa resposta, me cumprimenta na rua por isso. Então é por isso mesmo que eu me sinto bastante tranquilo para fazer uma observação elogiosa sobre a avaliação que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, faz sobre as medidas tomadas pelo seu ex-colega Alexandre de Moraes para impedir a liberdade de ir e vir e o direito de expressão e de opinião do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem, o Marco Aurélio disse na entrevista que o Supremo vive um momento do que ele chamou de extravagância, com enorme desgaste, ele usou essa palavra, enorme desgaste para a instituição. Isso é típico do estilo Marco Aurélio. Marco Aurélio não deixa por menos. Pois é, para ele, essas decisões do ministro Marco Aurélio de decretar o uso de tornozeleira pelo Bolsonaro para evitar que ele fuja do país enquanto responde a um processo sobre uma tentativa de golpe, que o ministro não se referiu a ela, mas eu considero uma bobagem, uma tolice, um absurdo, né? De qualquer maneira, voltemos para o Marco Aurélio, né? O ex-ministro Marco Aurélio chegou ao ponto de dizer que Alexandre de Moraes tomou medidas incompreensíveis no Estado democrático de direito, e essas medidas, oficializadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, serão julgadas pela história. Ou seja, é grave o veredito dele, não é verdade? Você não concorda? Mello considera que a investigação sobre Bolsonaro já começou errada. Nesta terça-feira, 22 de julho de 2025, eu fiz um comentário aqui para você que o Supremo Tribunal Federal, criticado em vários países do mundo por ser a quarta instância, tornar a justiça muito lerda por julgar tudo em quarta instância, está se comportando, nesse caso específico do tal do
falso golpe, né, como se fosse uma delegacia de periferia. Muitos dos meus queridos inscritos e que escrevem para mim a respeito de meus comentários reclamaram que eu tinha manifestado um preconceito contra a periferia, o que é que eu tenho contra a periferia. Não, eu não entendeu. Eu critiquei o Supremo Tribunal Federal, o órgão mais importante do Poder Judiciário, não a delegacia da periferia. É que o Supremo está assoberbando aos seus poderes os poderes do delegado. E o Marco Aurélio Melo, que passou 31 anos no Supremo, lembra que um dos antecessores do próprio Bolsonaro, o ex-presidente, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente de novo pela terceira vez, respondeu à Polícia Federal em primeira instância no processo criminal. Segundo o Marco Aurélio, nos 31 anos dele no Supremo, ele nunca participou de reunião da turma do Supremo em processos de crimes. Isso é um dado histórico que ele não deve estar chutando, né? Eu acredito que ele não está chutando. Bom, então, resolvido isso, vamos em frente, né? A decisão da turma é, além do mais, uma decisão estapafúrdia. 4-1. 4-1. 4 significa que 4 votaram com o Marco Aurélio. Desculpe, com o Alexandre de Moraes. 4 não é maioria em 11. Uma decisão grave como essa só tinha que ser tomada se fosse pelo plenário, de 11. E 4 não é maioria em 11. Isso aí não foi tratado na entrevista, mas eu acrescento aqui. Alguma coisa está errada, de qualquer maneira, no julgamento do Marco Aurélio. Por isso que ele acha que o Alexandre de Moraes deveria consultar um psicanalista, o que ele chama de ir ao divã. Bom, meus amigos, dentro da primeira turma, houve um voto dissidente, e esse voto dissidente eu estou comemorando aqui porque ele derruba a totalidade, né? o fechamento total do Supremo a favor das decisões de Moraes e a sua conivência com os outros poderes, o Congresso e o Lula, né? O Luiz Fux, num voto proferido na segunda-feira, 21 de julho, classificou as medidas como desproporcionais e afirmou não haver elementos novos ou concretos que justificassem tamanhas restrições a direitos fundamentais, como o direito de ir e vir e, sobretudo, o direito de expressão. Eu cheguei a ser mais radical quando eu falei claramente em censura prévia e censura pretérita, porque os meios de comunicação de via eletrônica, internet, não poderão sequer dar entrevistas antigas do Bolsonaro, que nem é réu no processo que está em julgamento. Não é réu ainda. Imagina se ele tivesse sido condenado, se ele tivesse preso. Não é réu e está com tornozeleira e também não pode ser citado, não pode ter citações suas nas redes eletrônicas do passado. Além do mais, é um forte desafio, um tiro mortal com a censura, a liberdade de informação que o cidadão comum, você e eu, seremos contemplados com essa medida, se ela não for, além de exposta por um ex-ministro como Marco Aurélio, abandonada. Duvido que venha a ser, mas eu digo que é o seguinte: estaremos num estado de censura prévia, pretérita e, sobretudo, corte do direito que nós, cidadãos comuns brasileiros, temos à expressão.
Muita gente tem comentado que, bem, eu disse que essa Constituição é de 88, mas tem desde o Rui Barbosa, na verdade, desde o imperador Dom Pedro, que o Brasil, Dom Pedro I, o Brasil tem Constituição. Mas a Constituição que manda agora, que deveria ser obedecida pela primeira turma, pelo plenário do Supremo e pelo Alexandre de Moraes, foi aprovada em 88 e de uma forma equivocada. À época que eu era editor de política do Estadão, eu critiquei muito no jornal o fato de não ter sido convocada uma Assembleia Constituinte, de o Congresso eleito para uma legislatura receber, por conta do poder político dos partidos que o compuseram, a obrigação e a honra de escrever uma Constituição. Mas isso está fora de questão. Vamos deixar no assunto, primeiro, aplaudindo a opinião do doutor Marco Aurélio Melo e, segundo, dando boas-vindas ao Luiz Fux à democracia. A possibilidade de dissidência num poder alto como deste Supremo brasileiro. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!